Em uma pequena cidade onde as pessoas falavam pouco e os mistérios eram tão antigos quanto as árvores, algo estava prestes a acontecer. Uma densa neblina cobria as ruas desde o começo da noite, obscurecendo as casas e tornando cada esquina um local de mistério. Naquela noite, Lucas, um jovem detetive que havia recentemente se mudado para a cidade, ouviu falar de um caso que o intrigou: uma mulher desaparecida, Marta Silva. Ela vivia sozinha, e não tinha parentes próximos. Os moradores juravam que, antes de sumir, ela falava sobre vozes na neblina. Mas ninguém sabia se isso era mais uma superstição local ou se havia algo de verdade. Lucas, movido pela curiosidade e por um senso de justiça que nunca abandonou, decidiu investigar. Quando ele entrou na casa de Marta, encontrou uma carta rasgada, com palavras desconexas, como sombra, eco e não me procure. Havia algo de muito errado ali. Mas o que? Ele não sabia. A única pista clara era uma chave antiga, com um número estranho gravado. No momento em que a pegou, a neblina lá fora pareceu se tornar ainda mais espessa. Você consegue imaginar de qual cidade está assistindo a essa história? Compartilhe nos comentários, pois você talvez seja a chave para o mistério. No dia seguinte, Lucas voltou à casa de Marta. A chave que ele havia encontrado o levou até o antigo prédio da estação de trem, um lugar que todos diziam ser amaldiçoado. Durante anos, ele ficou fechado, mas a chave parecia ser o último pedaço que faltava. Quando Lucas entrou na estação, sentiu algo estranho no ar. As paredes, cobertas de musgo, emanavam uma sensação de tristeza. E logo ele descobriu o que tornava aquele lugar tão assustador: a neblina dentro da estação não era natural. Ela parecia se mover como se tivesse vida própria, sussurrando palavras incompreensíveis. De repente, ele ouviu uma risada abafada, e a luz fraca de uma lâmpada piscou. Ao olhar para o chão, viu pegadas que levavam para uma porta de ferro, que ele jurava não ter visto antes. Com o coração acelerado, Lucas abriu a porta e se deparou com um túnel escuro. As vozes aumentavam em intensidade. Era como se algo chamasse. Algo que sabia seu nome. No fundo do túnel, Lucas encontrou uma sala secreta. O cheiro de mofo era intenso, e a neblina parecia mais espessa, como se estivesse tentando engolir tudo ao seu redor. No centro da sala, uma figura fantasmagórica estava parada, como se aguardasse por ele. Marta. Lucas sussurrou, mas a figura não respondeu. Em vez disso, ela apontou para uma velha caixa de madeira, trancada com um cadeado enferrujado. Quando Lucas tentou abrir a caixa, uma sensação de frio percorreu sua espinha. Ele então percebeu que as vozes que ouvirá não eram apenas de Marta, mas de outras pessoas. Gritos. Sussurros. Tudo parecia ecoar de dentro da caixa. A chave que ele havia encontrado era para essa caixa. E o que estava dentro poderia mudar tudo. No momento em que o cadeado se quebrou, a figura desapareceu em um suspiro. Dentro da caixa, não havia tesouros ou objetos de valor, mas sim uma antiga fotografia de um homem que Lucas reconheceu imediatamente. Era seu avô, um homem que ele nunca soubera ter conhecido. Como ele estava ali, naquela cidade, tão misteriosamente ligado ao desaparecimento de Marta? Enquanto Lucas tentava entender a relação entre seu avô e o que estava acontecendo, ele foi levado a uma descoberta mais perturbadora. A cidade, que parecia ser um lugar pacato, estava, na verdade, presa a um ciclo de mistérios e desaparecimentos que remontavam a décadas. O avô de Lucas, um homem que nunca mencionara essa cidade, parecia ser o centro de tudo. As cartas, encontradas em diversos locais, revelavam que Marta, assim como muitos antes dela, havia feito parte de um experimento secreto. Eles estavam sendo observados, manipulados. A neblina, o som das vozes, tudo aquilo fazia parte de uma rede que se espalhava por gerações, envolvendo os habitantes da cidade em um jogo macabro. Ao investigar mais, Lucas descobriu que o verdadeiro experimento era sobre como as pessoas reagiriam ao desaparecimento de suas memórias. A neblina tinha o poder de apagar a linha entre o real e o imaginário. E seu avô foi um dos primeiros a ser envolvido no projeto. A chave, a fotografia e até Marta, todos eram peças de um tabuleiro muito maior. Com a cidade à beira do colapso,
Lucas decidiu confrontar a verdade. Ele precisava enfrentar a entidade que controlava a neblina e que, aparentemente, não queria que ele descobrisse o que acontecerá a Marta ou ao seu avô. Quando ele chegou ao ponto mais profundo da estação de trem, a neblina o envolveu completamente. As vozes sussurravam incessantemente, e ele percebeu que não estava mais sozinho. O eco de seus passos era o único som que conseguia ouvir, mas ele sabia que algo estava observando. A sensação era de que a própria cidade estava viva, respirando, esperando. Foi então que a neblina começou a se dissipar, revelando um portal. Era como se a cidade estivesse se desmontando diante dele, e tudo que Lucas conhecia fosse desaparecer. Ele olhou para trás, uma última vez, antes de atravessar o portal, sem saber o que o aguardava do outro lado. O que ele não sabia é que o que aconteceria a seguir estava além de sua compreensão. O mistério de Marta, do seu avô e da cidade continuava. Mas será que Lucas estava pronto para descobrir o que realmente estava por trás da neblina? O mistério nunca termina, e o que você faria se fosse Lucas?